Concentração de fé e milagres. O domingo é um dia importante para o fortalecimento espiritual. A fé é o firme fundamento. Fundamentos é alicerce, é pilar. Quando você tem essa fé, você tem dentro de você um firme fundamento, uma raiz, um pilar, um alicerce que não se abala. Com a garrafa levantada ao alto, a cada domingo, uma oração é realizada para a consagração da água e pessoas são curadas. O que aconteceu comigo, senhor bispo, é que em 2015 eu passava numa situação muito difícil no meu lar. Eu tinha uma hemorragia muito complicada, que até os doutores disseram que no fim queriam me passar para o bloco. Mas como eu acreditei no nosso Deus vivo, com a água que eu participei durante os 9 meses que eu estava a fazer as consultas, graças a Deus, de 2015 para 2019, o último exame que eu fiz com o doutor era um doutor cubano, me disse que, dona, como cumpriste os 9 meses conosco, vem ainda fazer uma ecografia. Eu fiz a ecografia sem saber que estava consumida, senhor bispo. Ele me disse, dona Sabrita, estás a fazer as consultas conosco, mas aqui no teu ventre tem uma bebê. Eu disse, senhor, doutor, tem uma bebê, mas eu não me sinto nada. Ele disse, dona Sabrita, aqui no teu ventre tem uma bebê, que o bloco que a senhora estava para ir, já não vai ser possível ir no bloco, porque tem uma bebê aqui no teu ventre. Eu não tinha conhecimento da gravidez. É assim que foi anulado, foi anulado a operação que eu poderia passar. E aí a bebê nasceu em 2020. Da humilhação que eu estava passando no meu lar, graças a Deus, pelas consultas que fiz lá no Lucrécia Paim, perseverei da água que Deus abençoou, me senti que até hoje a hemorragia desapareceu pelo nosso Deus que nós buscamos e da água que nós participamos. O bispo Alberto II fez saber que depois de Deus, o mais importante é a família. A família é sagrada, meu Pai. Ajuda-nos a proteger a nossa casa. Ajuda-nos a proteger o nosso lar. Ajuda-nos, ó Deus, a proteger a nossa família, os nossos filhos. Toma tudo, meu Pai, em tuas mãos. Meu Pai, nós colocamos a nossa casa no teu altar. Colocamos a nossa família no altar, na certeza que o Senhor já honrou, já abençoou. O bispo Alberto II levou a compreensão dos fiéis ensinamentos baseados ao arrependimento e os diferentes tipos de fé, de acordo com os vários exemplos encontrados na Sagrada Escritura. A fé da salvação não tem nada a ver com a fé das curas e das conquistas. Não tem nada a ver. E o problema está aí, que muitos têm fé, mas a fé que tem não é a fé de Cristo. Por quê? Porque a fé que salva vai exigir dela o arrependimento dos pecados. E muitos estão na igreja há anos e até hoje não estão salvos. E a prova de que eles não estão salvos é porque ainda não receberam o batismo do Espírito Santo. Porque não tiveram a fé no arrependimento. Ou seja, nós após a palavra, o povo participou da mesa do Pai através desta fé.
te fortaleça mais e mais, te dê sabedoria, te dê inteligência, te dê discernimento de como andar, de como viver, de como se posicionar daqui para frente. Na experiência de participar hoje, eu aprendi a receber mais o Espírito Santo, né? Independentemente de Deus já ter o Espírito Santo, a entrega da alma, e para entregar 100%, é o que eu mais aprendo todos os domingos quando venho no culto do Espírito Santo. Vivia muito deprimida, sentia a raiva de alguém que me fez muito mal, mas hoje não. Hoje eu só quero o Espírito Santo na minha vida, só quero Deus na minha vida. Entreguei e entrego na mão do Senhor Jesus todas as pessoas que me fazem mal e que têm me feito mal. Entrego que o Senhor nos abençoe e guarda. Vale a pena todos os dias e todos os domingos. Ao domingo e à quarta-feira é indispensável. Eu posso até dispensar tudo, mas o domingo e a quarta-feira que é dia de Espírito Santo, não dispense nunca. Igreja, o reino de Deus, a transformar vidas em agora. Olá, que Deus ilumine, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Daqui a pouco, nós, os pastores aqui de Luanda e também das províncias que estão nos acompanhando agora através do Facebook, YouTube e também pela TV, nós vamos unir a fé por você, meu amigo e minha amiga que sofre. Você que nos assiste aí a partir do hospital, em uma cama, em um leito de dor, e você não sabe mais o que fazer. Talvez o diagnóstico que você tem é que você irá morrer. Creia que é um Deus poderoso para lhe levantar dessa cama. Prepara aí uma garrafa com água, prepara um copo com água, que daqui a pouco nós vamos consagrar a Deus e vamos pedir que Deus venha lhe curar e venha lhe libertar. Nós estamos aqui na caminhada da fé rumo ao Rio Jordão, aonde todos os dias de segunda a sexta-feira nós estaremos em um altar para levantarmos um clamor por todos que estão vivendo essa fé. Você que é obreiro, você que é membro da Igreja do Reino de Deus, você que é talvez simpatizante, você nunca frequentou a igreja, mas você tem acompanhado o trabalho evangelístico aqui em Angola. Então você vai se conectar todos os dias neste horário, porque juntos vamos unir a fé rumo ao Rio Jordão, e você já vai entender o que isso significa, por que desse propósito, por que nós devemos orar, clamar, levantar esse clamor a Deus, porque nós temos a certeza absoluta que Deus fará o extraordinário, meu amigo e minha amiga, tá bom? Nesse momento nós estamos aqui reunidos na Catedral do Patriota, juntamente aqui com os pastores, os bispos, temos também as esposas que daqui a pouco vão se juntar a nós em oração, porque nós queremos orar. Nessa caminhada da fé, haja transformações de vida, haja mudança e, acima de tudo, haja o novo nascimento. Falando em novo nascimento, hoje eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, sobre a fé do arrependimento. Muitos têm fé para conquistas, têm fé para cura, têm a fé para prosperarem, têm fé para viajar, para muitas coisas, mas não tem fé para o arrependimento. Porém, a fé do arrependimento é a fé que salva. Sem esse tipo de fé, não tem como, meu amigo, você entrar no reino dos céus. Para que você entre no reino dos céus, você precisa dessa fé. Essa fé exige sacrifício. A pergunta é: que tipo de sacrifício? A renúncia do seu eu, a renúncia das suas vontades. Você tem observado muitas pessoas
chegam até a igreja, depois de um certo tempo, abandonam a fé. Esse abandono se dá o caso das pessoas não terem fé do arrependimento. Vamos então à meditação de hoje, fé e arrependimento. Aliás, eu queria que você compartilhasse essa meditação agora com todas as pessoas que você conhece, pessoas que você quer ajudar aí dos seus contatos, para que a palavra chegue até essa pessoa. Aqui, a nossa meditação de hoje começa com uma pergunta: por que muitos começam na igreja, mas depois abandonam? Talvez você já deve se deparar com situações parecidas de pessoas que você conhece. Começaram muito bem, deram muitos testemunhos, subiram no altar, falaram de milagres que Deus fez em suas vidas, mas depois de um certo tempo, essas pessoas abandonaram a fé. Aí vem, por falta de arrependimento. Para conquistar uma bênção, não é necessário arrependimento, só fé. Jesus curou os 10 leprosos e eles não precisaram de arrependimento. A Sirofenícia mostrou uma fé arrojada e sua filha foi curada. Não houve arrependimento. Então você vê que muitos que foram curados, libertos, abençoados na época do nosso Senhor Jesus, eles não precisaram de arrependimento. E nós temos visto isso também na igreja. Pessoas que vêm pela primeira vez, usam a fé e são curadas, são libertas, não precisaram de arrependimento. Mas esse tipo de fé da cura, que liberta, não é uma fé que sustenta a pessoa na hora da tribulação, na hora das dificuldades, na hora do deserto. Quando surgem os desertos, a pessoa não aguenta. Por quê? Porque não houve uma transformação de dentro para fora. Houve uma transformação exterior, mas o caráter da pessoa, o interior da pessoa, não houve ainda uma mudança, uma transformação. Ainda diz assim: a fé para milagres é uma, já a fé que salva, que sustenta a própria fé, é outra. A fé para a cura do corpo não é a mesma para arrependimento e salvação. Então, bispo, o que eu devo fazer? Você precisa investir na fé do arrependimento, na fé que salva. Talvez você está há muito tempo na igreja, não sei, mas você ainda vive de acordo com os padrões desse mundo. Você vive de acordo com aquilo que o mal impõe às pessoas. Você não decidiu colocar a sua vida no altar 100%. Ou seja, não houve ainda da sua parte o arrependimento. E enquanto você não se arrepender, meu amigo, minha amiga, e entregar sua vida 100% no altar, você se tornará um homem fraco, uma mulher fraca, uma pessoa frágil na sua fé. Por quê? Porque Deus só fortalece, Deus só transforma quem se entrega, quem se coloca à disposição 100%. E você não pode apenas estar na igreja em função daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Há quem a sua presença na igreja tem a ver com as conquistas, né? O link dela entre Deus e ela se dá por conta da cura, da prosperidade, do casamento. Então, esse tipo de fé não é uma fé sólida, não é uma fé que salva, não é uma fé que te leva até ao reino dos céus. E nós estamos nessa caminhada trazendo para você, meu amigo, minha amiga, aliás, para todos nós, a fé que sustenta, a fé que salva. E para isso Deus vai exigir de você o sacrifício da entrega da sua vida, de você colocar sua vida no altar.
de você sepultar o velho homem, de você enterrar o velho homem através do batismo nas águas. Esse sacrifício que Deus ele requer de cada um de nós, porque senão é uma perca de tempo. É uma perca de tempo você estar na igreja. Eu não sei qual é a sua religião, talvez você seja até um oficial da sua igreja, você amigo que nos assiste, católico, você é protestante, você é toquista, quimbanguista, não sei, você tem a sua religião, mas a pergunta é: você tem certeza da salvação da sua alma? Você tem certeza para onde irá caso você morra hoje e agora? Você só terá essa certeza quando de fato a sua vida estiver num altar ou nas mãos de Deus 100%. Estou aqui com o bispo Pedro, que é o bispo aqui da Catedral do Patriota. O senhor vê, bispo, muitas pessoas, elas até vêm à igreja e quando nos procuram pedindo ajuda, a igreja está sempre disponível a ajudar. E por conta da fé dela e a fé do pastor, a pessoa alcança a cura, a libertação, a transformação. E depois de um certo tempo a gente percebe que a pessoa já não vem mais na igreja, porque ela teve fé até para conquistar aquelas bênçãos, mas não teve a fé para permanecer na presença de Deus. Por quê, bispo? Há pessoas que, por exemplo, elas se agarram a um versículo bíblico mesmo, que é aquele versículo que todo mundo conhece: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Permanecem no alívio. Porém, esse versículo continua dentro daquilo que o senhor está falando. Cada pessoa tem uma alma, que é essa alma por qual há uma disputa. Porque o versículo continua e diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu fardo é leve e achareis descanso para a alma. E é isso que está faltando às pessoas. E esse descanso para a alma, ela só vem através do arrependimento. É o primeiro passo, é o arrependimento. Reconhecer que está indo numa direção errada, a pessoa para, se autoanalisa, reconhece e segue na direção contrária. Então é que vem o descanso para a alma. Eis a razão porque o senhor acabou de frisar que muitas pessoas saem da igreja, porque ficam só na primeira parte do versículo. Quer dizer, só fica na cura do corpo. Do corpo. E a pessoa tem que aprender que não é apenas a cura do corpo, tem que também ter a cura da alma. Porque enquanto a alma não ficar curada, a pessoa está perdida. Né? Porque o próprio versículo diz: descanso para a alma. Ela pensa que, por exemplo, a gente fala, esse corpo é pó e volta. A dor que ela sente se manifesta no corpo, mas é a alma que sente, é a alma que se cansa. Por isso é que Jesus disse: achareis descanso para a alma. Isso é muito forte. E bispo, é assim, muitas pessoas, elas estão na igreja e não têm esse descanso. A gente percebe que são pessoas que vivem com a mente acusada, a mente atormentada, por conta do pecado. Porque quando a pessoa vive no pecado, quando a pessoa ela não se arrepende, ela não tem paz. Aliás, a Bíblia até fala que os ímpios não têm paz. Não tem como uma pessoa que vive no pecado, que não tomou a decisão de se arrepender 100%, ter paz na alma. Então, quando se fala do alívio da alma, é você receber paz, meu amigo. Independentemente da sua crença, preste atenção, independentemente da sua religião, nós queremos que você tenha paz na alma, que você tenha certeza da salvação da sua alma, e para isso, nós convidamos você a se entregar, viver essa fé, a fé do arrependimento. Eu vou colocar agora o testemunho da Bernarda Isaac. Ela teve uma experiência com Deus ao colocar sua vida 100%
no altar de Deus. E já já nós voltamos. Sou Bernarda Isaac, estudante universitária. A minha infância foi uma infância totalmente conturbada. Eu fui uma adolescente que carregava complexos de inferioridade. Era uma adolescente que tinha um vazio por não ter uma mãe de lado. Quando eu conheci a igreja por intermédio da minha mãe. Eu cheguei na igreja na EBI ainda, e eu vi a transformação que a igreja fez na minha família. E de lá para cá, eu via que ir para a igreja era essencial. Eu ia para a igreja para cumprir formalidade, na qual eu acreditava que tudo de mal que acontecia na minha família, o Senhor Jesus poderia curar. Só que até que um dia aconteceu o dia mau. O dia mau chegou até minha casa, que foi a perda da minha mãe. Quando a minha mãe morreu, aí foi o meu fundo do poço. Uma vez que ela trouxe-nos até a igreja, nós tínhamos o apoio, eu no caso tinha o apoio, que o Senhor Jesus deveria curar a minha mãe, poderia trazer a minha mãe de volta, e não é isso que aconteceu. E de lá para cá, aquele vazio que eu já carregava, o complexo de inferioridade, foi indo crescendo cada vez mais. E aquilo foi o meu fundo do poço. Eu era uma adolescente que estava em pé, mas ninguém sabia da luta que ia dentro do meu interior. Viam-me rindo, mas não sabiam que de noite eu chorava. Chorava amargamente por carregar este vazio, este complexo de inferioridade. Porque eu via as mães das minhas amigas e eu sentia mal, eu sentia inveja, que é a cobiça. Eu via elas saindo, indo, passeando e por aí fora. Só de ouvir o nome mãe já causava uma revolta dentro de mim, que eu logo me punha a chorar, porque eu não aceitava que o Senhor Jesus tinha levado a minha mãe tão cedo. Quando eu perdi a minha mãe, a minha adolescência foi sido de vazio atrás de vazio. Até que um dia eu fui convidada para participar de uma reunião especial e eu estava resistente, não queria ir porque eu já sabia que eu ia para a igreja, eu cumpria a formalidade, ia como qualquer adolescente, chegava, participava, mas eu não queria nenhum compromisso com Deus. E quando eu cheguei para a igreja, tudo que o pastor falava, parecia que a pessoa que convidou relatou sobre a minha história, mas eu lembrei que eu nunca reportei nada sobre o que eu passava no meu interior para ninguém. E eu via que aquilo era Deus me chamando para eu me entregar na totalidade. Foi assim que eu deixei de ouvir a cobiça do mundo para poder ouvir a voz de Deus. Aí veio o reconhecimento para mim decidir morrer para o mundo. Procurei saber o que é o batismo nas águas e tinha obreiros que me davam explicação, o que era o sepultamento. Então, uma vez que é o sepultamento, eu decidi morrer para o mundo e para viver para Cristo. Depois de morrer para o mundo, eu procurei me renunciar, procurei sair da cobiça, que não é nada fácil, porque eu tinha que renunciar à vida que eu vivia. Aí eu comecei a ver o verdadeiro significado de seguir o Senhor Jesus, porque foi uma cruz que eu comecei a carregar e não é fácil. Eu ouvia falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Uma vez que eu tinha um vazio pela perca da minha mãe, eu me envolvia no grupo jovem, evangelizava, porém aquele vazio, ainda quando eu via o nome de mãe, eu chorava porque eu não aceitava que aquele vazio um dia poderia ser preenchido. E era na altura que a igreja estava a viver a campanha de fé. Eu vi a oportunidade no altar. O altar me chamou e eu fui porque eu sabia que participando da campanha de fé, tudo Deus iria fazer. Eu me entreguei, eu me lancei e tendo a certeza que quando eu desceria do altar eu deveria ser selada com o Espírito Santo. E assim aconteceu. Foi numa vigília de virada do ano que depois de participar da campanha de fé,
escrever o meu pedido que eu fiz pela minha vida espiritual. Na vigília da virada do ano, eu buscando o Espírito Santo, depois de participar da Santa Ceia, eu me senti pronta que nem uma noiva que foi à procura do seu noivo. E depois de buscar o Espírito Santo, eu recebi o selo, que foi o batismo com o Espírito Santo, em 2016. Esse dia está marcado porque foi o dia que houve o selamento, que foi o dia que houve a transformação na minha vida. De lá para cá tudo mudou. A Bernarda, que tinha um vazio, que tinha complexos de inferioridade, que não conseguia ouvir nome de falar de mãe, chorava tudo por nada. Hoje a Bernarda consegue ajudar as outras meninas. Hoje a felicidade que eu tenho não é porque tenho pessoas ao meu redor, é porque eu conheci o Senhor Jesus. E quando eu conheci o Senhor Jesus, eu posso assim dizer que eu fui transformada, fui restaurada. Hoje eu consigo ajudar as meninas que chegam até mim com o mesmo problema. Hoje eu consigo aconselhar, consigo orientar, consigo ajudar, porque o que está dentro de mim veio do altar. E quando é do altar é de Deus. E dali eu recebi a transformação que é recebida do Espírito Santo. Tem sido cada vez mais comum encontrar notícias a respeito de acontecimentos naturais fora da normalidade. Entretanto, a Bíblia já havia apontado que tal cenário viria sobre a Terra. Não é possível afirmar exatamente quando o fim propriamente dito ocorrerá, mas os sinais já podem ser notados. Destruição e morte nos Estados Unidos. Com mais de 200 mortos, furacão Helene se torna o mais fatal e destrutivo do país nos últimos anos. Perigo em Ruanda. Surto do vírus Marburg, um dos mais letais do mundo, deixa a OMS em alerta. E a escalada da guerra no Oriente Médio tomou conta das principais notícias durante toda a semana. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus deixa uma sequência cronológica dos factos que marcariam o fim deste mundo. Os sinais iniciais seriam: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, mas é preciso que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas serão o princípio de dores. Se você deseja saber mais, participe às quartas-feiras do encontro Alertas do Fim. Você pode participar às 6 e especialmente às 18 horas na sede nacional Catedral do Macuruço, Rua Nicolau Gomes Spencer, número 159, em frente ao Hospital Militar, e no Alvalade, Avenida Comandante Jica, ao lado do Hotel Alvalade, ou em uma igreja do Reino de Deus mais próxima de si. Graças a Deus estamos de volta. Daqui a pouco nós vamos então orar, vamos clamar por você que está no hospital e você que está a viver o propósito da caminhada da fé rumo ao Rio Jordão. Mas você acabou de assistir agora essa matéria, essa chamada, que fala do que vai acontecer nessa quarta-feira. Quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, nós estamos vivendo o alerta do fim. Você que precisa saber como se preparar para o fim. O mundo está caminhando a passos largos para o fim. O mundo está caminhando a passos largos para a aparição do anticristo. Está tudo visível. Talvez você diga, mas como é possível isso? Os sinais estão se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Deus está pregando através das mídias. Deus está falando, através das mídias, através dos jornais, através dos problemas que vão surgindo no nosso dia a dia.
Então você precisa se preparar para não ser surpreendido. E quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, de Cabinda ao Cunene, em uma igreja do Reino de Deus, nós estamos vivendo essa fé, estamos aprendendo como nos preparar para o fim. Talvez esse fim seja a sua morte também, você tem que estar preparado. Mas a verdade é uma, que você tem que estar bem com Deus, para que quando esse dia chegar, você saiba aonde irá a sua alma. Nós estaremos realizando esse culto em todas as igrejas do Reino de Deus em Angola, aí no seu bairro, aí no seu município, aí onde você vive, com certeza há um templo. E caso você tenha dúvida, você pode ligar para o pastor online. Nós temos esses números à sua disposição. 925-335-322. Você pode ligar ainda que for agora, e o homem de Deus vai orientá-lo como chegar até ao templo. Nesse momento nós estamos aqui no Patriota, aqui no bairro do Patriota. O pastor Francisco vai dar o endereço, vai falar um pouco mais como você pode chegar até aqui. E eu tenho certeza que se você estiver conosco nessa quarta-feira, você não vai se arrepender. Pastor Francisco, o senhor está aqui juntamente com o bispo Pedro no Patriota. Como é que as pessoas fazem para chegar até aqui? Bem, aqui no Patriota nós temos o Lar do Patriota, próximo da Casa dos Frescos. Estamos também ao lado do CIMA. O CIMA, que é o Centro de Imagem Médica de Angola. Não tem como você perder. Nesta quarta-feira aqui também não será diferente, bispo. Qual é o horário? Às 6 da manhã, às 8, às 10, meio-dia, 15 horas e principalmente às 18 horas. E nós estaremos aí no bairro do Maculuço, na rua Nicolau Gomes Spencer, 159, nesses mesmos horários, especialmente às 18 horas, onde a sua visão vai se abrir no que diz respeito à Escola da Fé Inteligente. Nós vamos a esse breve intervalo, já já nós voltamos. Lembrando que você que está no hospital, prepara aí o seu copo com água ou a sua garrafa com água, que nós vamos abençoar daqui a pouco. E eu tenho certeza que você vai ficar curado, porque o poder de Deus vai entrar nesse lugar. Oi. E aí, pô, te liguei um monte de vezes, não atendeu nenhuma. Foi mal, eu não tô muito bem. Tá, para de drama, te arruma que eu tô chegando aí em 20 minutos. Não, amiga, eu não quero sair, eu não tô legal. No mês da prevenção do suicídio, a Igreja do Reino de Deus está aqui para escutá-lo e ajudá-lo. Você não precisa carregar essa dor sozinho. O desabafo é a expressão mais sincera da alma. Você não está só. Ligue para a nossa linha SOS Espiritual. 925 335 322. 955 026 321. 949 003 825. Estar em um hospital internado ou ter um familiar nesta situação é muito angustiante e desesperador. Você que se encontra nesta situação, saiba que existe um Deus que pode todas as coisas e que cura qualquer tipo de doença. Ele é o Senhor que te sara. Prepare o seu copo com água. Vamos orar a favor de todos aqueles que se encontram em uma cama de hospital ou têm um familiar nesta situação. A oração pelos internados.
Muito bem, você que está aí no hospital ou em casa, por favor. Aí onde você está, pega aí a sua garrafa com água, ou então o seu copo com água. E você que é obreiro, você que é membro da igreja, você que faz parte dessa família de fé, esse é o momento da oração. Esse é o momento da caminhada da fé. Nós, os pastores aqui no altar, juntamente com as nossas esposas, estão também preparadas para esse momento. Nós vamos agora entrar na presença de Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós levamos até Ti essa oração, em prol dessa pessoa que se encontra, meu Deus, no leito do dor, numa casa, meu Pai, num hospital, numa casa de saúde, talvez até mesmo desenganada. Essa pessoa, meu Pai, que foi diagnosticada com uma doença que os médicos já fizeram de tudo, porém nós cremos no médico dos médicos, que é o Senhor. Então que o Senhor agora visite, meu Deus e Pai, cada uma dessas pessoas que numa fé unida com todos nós e nesse propósito creem, meu Deus, que o Senhor, através do seu poder, vai tocar nelas, meu Pai. Sim, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te pedimos em favor de todos, meu Pai, que se encontram enfermos, seja no hospital, seja em casa, seja, meu Pai, talvez na sua viatura, meu Deus, mas elas se agarram a essa garrafa com água, ou então a esse copo com água, e creio, meu Pai, que quando beberem dessa água, haverá a cura, haverá, meu Deus, a libertação, a transformação. Então, meu Pai, visita esse homem, visita essa mulher, e faz o teu nome, meu Pai, ser santificado, glorificado, meu Pai. Meu Deus, nós te pedimos por todos que se unem a essa oração, na caminhada, meu Pai, da fé, rumo ao Jordão. Meu Pai, que haja o novo nascimento, que haja, meu Pai, o arrependimento, que haja o enterrar do velho homem, o enterrar, meu Pai, da velha criatura. Meu Pai, que as pessoas tenham o privilégio de te conhecer. Ah, meu Pai, que as pessoas coloquem suas vidas 100%, meu Deus, no teu altar. Faz o teu nome, meu Pai, ser glorificado, ser santificado na vida dos obreiros, na vida dos membros, dos pastores, na vida, meu Pai, daqueles que têm o temor, meu Pai, da tua palavra. Então, meu Pai, visita a todos, de Cabinda ao Cunene, meu Pai. Também te pedimos por essa nação, te pedimos por Angola, meu Pai, que hoje está completando 49 anos da sua independência. Meu Pai, que o Senhor possa fazer dessa nação cujo Deus seja o Senhor. Essa nação, meu Pai, aonde as pessoas tenham prazer de viver, tenham prazer, meu Pai, de desfrutar do melhor que tem. Então, meu Pai, põe as tuas mãos nesse país e amarra, meu Pai, os demônios, o espírito de miséria, o espírito, meu Pai, que tem levado as pessoas, meu Pai, ficarem desempregadas, os principados, as potestades, as forças espiritual do mal. Meu Deus, abençoa as nossas autoridades, dê visão, dê sabedoria, dê inteligência. Visita, meu Pai, sua excelência, o presidente da República e sua esposa, sua família. Visita os ministros, visita, meu Pai, os governadores. Visita, ó Deus, todos aqueles que estão revestidos de autoridade. Abençoa Angola, abençoa essa nação. Meu Pai, nós colocamos essa água nas tuas mãos e que
todos que beberem dela sejam livres, sejam curados e sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Por favor, beba aí da sua água. Graças a Deus, eu creio que você está livre, você está abençoado. Você que nos acompanha pela TV ou nos ouve pela rádio, que o Espírito de Deus te ilumine, te abençoe abundantemente. Nós estaremos de volta nesse horário, nesse canal, lembrando que estamos caminhando rumo ao Jordão. Estamos aqui no altar do Patriota, amanhã estaremos aqui novamente e depois daremos sequência em outros altares para que então o Deus de Israel possa se manifestar na sua vida. Até lá, um abraço.